Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 25 de outubro. O Bovespa vai apresentando aqui, ainda não chegou a entrar no leilão de fechamento, mas está próximo, apresentando aqui uma queda de 0,36%, uma leve queda. Dia que perdeu a mínima do pregão anterior, acelerou o movimento de baixo, mas ganhou alguma recuperação aqui no período da tarde. Tivemos aqui 3 horas aqui para cima e agora dando uma travada justamente num patamar ali, olhando para o gráfico 60 minutos, o patamar mais relevante em termos de antiga resistência, chegou a funcionar um pouco como suporte e agora está funcionando novamente como resistência. Então, um rompimento aqui para cima novamente, abre-se a chance do Ibov anular essa perspectiva de ter aqui um movimento de baixa no gráfico diário e caminhar aí para a região dos 65 mil pontos. Então, por enquanto, a sinalização deixada no gráfico diário, apesar de ter um candle aqui sem representar muita força para baixo, apesar da oscilação ter ido lá no 63.247, a representatividade aqui é de um movimento para baixo no Ibovespa até que se mostre sinalização contrária dentro do que eu mencionei agora há pouco no gráfico de 60 minutos. No mini índice cheguei a recomendar uma operação na ponta compradora, mas terminei não cancelando essa entrada e não executando essa entrada. A recomendação foi na superação da máxima deste candle. Como não executou no candle seguinte e ainda não tinha se confirmado uma nova tendência de alta, estava trabalhando em cima de um fundo ascendente, eu cancelei essa entrada. Ela terminou gerando aqui a execução depois de 2 candles e ganhando força aqui para cima, teria dado bem certa a operação. No entanto, no pregão passado, 2 que eu cheguei a cancelar teriam gerado aí stops se eu tivesse feito algo nesse sentido. Depois disso, temos aqui para falar do gráfico diário da Petro R4. A Petro vai terminando aqui apontando para uma queda próxima ali de 1%. Vamos ver se consegue se recuperar. A briga aqui em ver se vai se fechar abaixo dos 18 ou não. Está em cima, logo acima aí dos R$18 nesse momento. Mínima de ontem R$18, perdeu a mínima, vamos ver aqui embaixo. Mas por enquanto vai respeitando essa região de suporte, número redondo de R$18. E em conjunto ali com um gap de corpo na faixa dos R$17,95. Aqui pelo G60 proporcionou até um pivô de baixa. A Petro anula essa expectativa, traz uma sinalização para anular essa expectativa de ter um movimento aqui para baixo, um movimento de correção de toda a sua tendência de alta. Se conseguir romper esse topo descendente aqui no G60, seria uma sinalização mais relevante no meu modo de ver. Se faz algo nesse sentido e rompe esse patamar aqui, que é a máxima do pregão de hoje, R$18,29, abriria espaço para até anular essa formação aqui de topo em R$18,43. Depois disso temos para falar da Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje não veio para baixo, pelo contrário, já abriu com forte gap de alta, um gap aqui em torno de 3,27% e vai apresentando nesse momento alta de 6,36%. Então o ativo vai caminhando forte para cima, um movimento bem esticado para cima nesse momento, bem prolongado, inclinado para cima. Se a gente olhar para o gráfico mensal, patamar de resistência aqui na faixa dos 20,59, a formação desse último topo aqui descendente mais visível, está praticamente em cima desse patamar. Então, para quem está comprado, atenção especial nesse patamar ali, pensando logicamente para quem está comprado no sentido de operações aí de prazo mais curto, aí de curto prazo swing trade. Na sequência temos para comentar aqui alguns ativos, as mudanças aí que eu fiz no pregão de hoje. Marfrig, MRFG3. Marfrig eu encerrei a entrar a posição comprada nesse ativo, aqui praticamente nesse preço que está agora, visto que o ativo veio novamente bater nos R$6, ontem já tinha batido R$6, o pregão de hoje chegou até acima dos R$6 e na primeira hora de pregão já gera uma sinalização de perda da mínima da primeira hora de pregão. Por esse motivo, eu encerrei logo na sequência, que o ativo veio até para cima de novo, chegou a bater em 7,97, ficou meio travado nessa região. Eu optei por encerrar essa posição comprada em Marfrig, apresentando aqui um leve ganho de 0,85%, capital total um crescimento de 0,12%. Outra posição que eu encerrei foi de Ambev. Ambev eu encerrei a posição, o ativo abriu com um gap de baixa, perdendo a mínima do pregão anterior. Para mim já foi um sinal negativo. Eu fiquei acompanhando ali a primeira hora de pregão, comportamento dela, ou seja, seria importante ela vir a superar a máxima da primeira hora de pregão e não perder a mínima da primeira hora de pregão. Depois que ela perde a mínima da primeira hora de pregão, aumentou a chance de poder vir justamente a bater no ponto de stop. Ela chegou até a fazer isso depois, mas eu encerrei um pouco antes essa posição, quando ela vem aí para baixo da mínima da primeira hora de pregão, ou seja,
trouxe um sinal negativo para posição, já tinha trazido o sinal negativo com um gap aberto abaixo da mínima do pregão anterior. Então, em vez do o papel se sustentar acima de 19,76, fez o contrário, não conseguiu fechar acima. No pregão seguinte faz um candle de definição, também não consegue fechar acima, e no outro ainda abre com gap de baixo. Enfim, uma posição que encerrei com perda de 0,86% na operação, e no capital total uma redução de 0,25%. Observe que aqui, em termos percentuais da operação, é bem parecido a perda e o ganho, só que aqui a perda é maior porque o percentual do capital alocado nessa posição foi maior em cima aí de Ambev. Depois disso temos aqui para falar da MRV3. MRV3 aqui eu encerrei também a posição, o ativo que tinha fechado bem, começou bem a operação, veio para cima ali da resistência, superando ali os 12,74, pregão passado não conseguiu fechar acima, abre aqui em cima, ao invés de fazer algo nesse sentido, gerar aqui uma movimentação de pivô de alta no G60, a ação gera uma primeira hora de pregão bem negativa e ainda vem para perder a mínima do pregão anterior, que foi justamente o candle responsável por toda a sinalização de alta e também pelo rompimento ali da resistência anterior. Então não vi isso com bons olhos, vamos dizer assim, ou seja, não desconfigurou o que eu gostaria de ver, e optei por encerrar essa posição com a perda de 1,11%. No capital total isso representou uma redução de 0,21%. E depois eu abri posição de compra, recomendei compra em FIBR3. A recomendação de compra na FIBR3 aconteceu depois que ela já teve um forte candle de alta ali na primeira hora de pregão. Aguardei por uma correção, testando a região de resistência que ela havia superado, aqui na faixa dos 23, o ponto mais alto 23,94. Recomendei compra em 23,93 e com stop em 23,17. Não chega a ser abaixo da mínima do pregão de hoje, mas é praticamente ali muito próximo da mínima do pregão de hoje. Objetivo em 25,45 e com um risco aí de 3,18% nessa operação. Então, por que eu abri essa posição na FIBR3? Porque o ativo nesse pregão, basicamente, olhando para o gráfico semanal, fez um movimento claro aqui para cima, a correção aconteceu de maneira fraca, praticamente uma correção um pouco mais ascendente, e agora nessa semana, com esse pregão, ela consegue superar esse topo aqui em 24,31, superou por pouco, mas enfim, foi uma sinalização extra aí que me apoiou buscar essa entrada na expectativa de continuidade desse movimento aí para cima na Fibria. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até a próxima videoanálise.